Olá a todos, boa noite. Aqui é Anderson Cleito Fernandes, eu sou apresentador e sou organizador das lives do grupo Necrópsia e Patologia. É um grupo que já existe há um bom período de tempo, de há 2 anos, e hoje teremos a participação de 2 grandes médicos que são conhecidos como os gêmeos da biomedicina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, grande Anderson. Desde já, o Gêmeo da Biomedicina agradecem pelo convite para poder participar desse grupo aqui, para poder falar hoje sobre graduação, sobre carreira de sucesso dentro da área de saúde, principalmente a área biomédica. Ótimo. Sejam bem-vindos. Então, como eu disse, né? Olá a todos que estão nos acompanhando em nossa live do Grupo Necrópsia Patologia pelo Facebook. Depois eu estarei colocando esse vídeo para ficar disponível no YouTube, no grupo da Necrópsia de Patologia, no Instagram também, seguindo nosso projeto de valorização, informação e divulgação das áreas da saúde, tal como profissionais de outras áreas e membros que formam a nossa comunidade mais forte. Grande em informação e diversidade das áreas de saúde. O grupo que teve origem no dia 6/11 de 2019 migrou para o Facebook, Instagram e YouTube. Hoje conta com inúmeros membros, um acervo de material de saúde rico e variado, além de apostilas, módulos, artigos, livros e teorias para estudos. Tudo gratuito, disponível para download. Na programação desta segunda-feira, iremos conversar com os biomédicos, o doutor Marcos e o doutor Carlos, né? Ou seja, Carlos Danilo Cardoso e o doutor Marcos Vinícius Cardoso Marcos Silva, conhecidos como os gêmeos da biomedicina, que estarão palestrando em nossa live pela primeira vez com o tema Biomédicos 4.0, da graduação ao sucesso profissional. O roteiro de nossa live terá a seguinte ordem: duração de 2 horas, o tempo extra para considerações finais e 15 minutos, ou seja, esses 15 minutos todos devem ser breves no que vou falar. Esses 15 minutos para perguntas do Facebook que o pessoal enviar. Primeira parte, estarei aqui me apresentando, né? Meu nome é Anderson Cleito Fernandes. Sou graduando em biomedicina, tenho curso de necrópsia, patologia e tanatopraxia, tá? Também sou maestro, professor de música, estou ingressando para a carreira de saúde recentemente, tá? Gostaria de aqui agradecer a presença de todos os internautas que estão nos assistindo pelo Facebook e de todo o pessoal que se cadastrou e se registrou no grupo do WhatsApp. Ao mesmo tempo, peço a todos para curtirem, compartilharem depois esse vídeo. Quem quiser assistir depois, vai estar disponível no Facebook, gravado esse vídeo, tá? A live será encerrada automaticamente, tá? E gostaria também de parabenizar a todos os aniversariantes desse mês, tá? E para parabenizar o nosso grupo e os aniversariantes, estaremos sorteando 10 calçados da fila, da DAS Calçados, a empresa aqui da Bahia, da cidade de Santo Estevão, né? É uma empresa internacional. Então, esse sorteio será como? Pelo número de contato que está no grupo do WhatsApp. Ou seja, se você entrou e lá na ordem tem o número 1 do seu telefone, aí eu vou pedir aos gêmeos da biomedicina para eles escolherem as numerações. Aí depois eu vou colocar no grupo o pessoal que foi sorteado. Tá? Ótimo, tranquilo. Pode deixar que a gente escolhe um número sim. Certo. Então, para iniciar nossa live, eu tenho aqui algumas perguntas para os gêmeos da biomedicina. Então, primeira pergunta. Fale um pouco de sua história, naturalidade
e quais foram suas primeiras profissões e dificuldades encontradas nelas? Então, vamos lá. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, Anderson. E uma boa noite especial a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado aí pela atenção de todos. Quando a gente fala da nossa história, né? Eu falo que é uma história, né, de bastante dedicação e que começou na escolha do nosso curso, né? O curso de biomedicina. A gente passou no mesmo vestibular lá na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Que não conhece, a UESC fica entre Ilhéus e Itabuna ali, no sul da Bahia. É a única universidade que na época, né, a nível público, tinha o curso de biomedicina, certo? Então a gente saiu da nossa cidade natal, que é Feira de Santana, Bahia, onde a gente mora atualmente. Então a gente se deslocou para lá, para morar em Ilhéus e fazer lá os 4 anos de universidade, nos formando em 2009, né? Em janeiro de 2009, nos formamos em biomédico, como bacharelados em biomedicina. Então, na trajetória, né, agradecer, a gente tem uma gratidão muito grande por vários professores que nos possibilitaram, né, chegar onde chegou, né, e também aos nossos orientadores de associação científica, projeto de extensão que pudemos, né, experienciar, né, vivenciar durante a faculdade, e aí cada um foi escolhendo uma área, né, eu escolhi a área de imagem, né, sou biomédico imaginologista desde a graduação, né, e Marcos. Sou biomédico geneticista, então trabalho mais com a parte microscópica, né, com biologia molecular, genética, bioquímica. Já meu irmão ficou com a parte mais macroscópica, né, com a tendência, né, mais para anatomia, fisiologia, a parte de tomografia, ressonância. Então essas são as diferenças de habilitações entre eu e meu irmão, que ambos são biomédicos. Aí depois eu fui fazer meu mestrado na Federal de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e meu irmão foi fazer o seu mestrado, né, em biotecnologia. Fiz mestrado em biotecnologia e fiz pós-graduação em imaginologia, né, eu buscar me aperfeiçoar, e também sou pós-graduado em análises clínicas, né, pela Universidade Católica de Salvador. Daí a gente adentrou, né, no mercado de trabalho, né, somos professores, né, eu já sou professor desde 2009 em curso técnico, né, ensino superior desde 2010, já são 10 anos aí de docência no ensino superior, então fico muito feliz, né, é um orgulho muito grande ser professor, né, tentar compartilhar cada dia conhecimento novo, ver os sonhos ali de cada aluno, de diferentes, né, experiências, né, de diferentes personalidades, e a gente conseguir ajudar, contribuir e facilitar a caminhada de cada um deles é uma felicidade enorme, e eu tenho um orgulho muito grande, né? Fora isso, aí teve né, a gente possibilitou, né, eu plantões de análises clínicas, né, e também tive a oportunidade de trabalhar na área de imagem, né, por bastante tempo, no setor de medicina nuclear e no setor de tomografia computadorizada. Eu, durante o meu mestrado na Federal de Pernambuco, eu trabalhava no laboratório de genética molecular humana, né, que tinha parceria também com o Hospital das Clínicas e tal, então a gente realizava exames genéticos moleculares lá, fazia também teste de paternidade, né, teste a nível forenses também. Então, a minha experiência genética, tanto a nível de serviço, quanto a nível de pesquisa também, na qual eu vinculava tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. E aí, em 2016, né, nós montamos, né, os Gêmeos da Biomedicina, e a partir disso aí nos tornamos palestrantes. Então, já vai se fazer agora em outubro de 2020, 4 anos do Gêmeos da Biomedicina, e já palestramos no Brasil inteiro, em congressos regionais, congressos nacionais em São Paulo, congresso latino-americano em Florianópolis. No ano passado, né? No ano passado. Então, sempre mantendo aí essas palestras, tanto de forma presencial, e esse ano, muitas vezes, de forma online também, devido à pandemia. E, fora isso, nós somos coordenadores de curso de biomedicina, né? Além de lecionar para várias áreas de saúde, como nutrição, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, odonto, nós somos coordenadores de curso. Então, tem uma pergunta em relação às dificuldades encontradas, né? Então, as dificuldades encontradas nelas, né? Quais são as dificuldades que a gente encontrou? Eu acho que o primeiro emprego sempre é o mais difícil, né? Você se inserir no mercado de trabalho necessita, de fato, de bastante dedicação, né? Então, de esforço, renúncia, mas que você, com conhecimento
e com competência e habilidades para trabalhar, sempre haverá, sim, uma vaga para você. Pode fazer a pergunta, Anderson. Fica à vontade. Ótimo. Nossa próxima pergunta será: por que escolheu a biomedicina e o que é a biomedicina para os senhores? Então, a biomedicina, a gente sempre fala que é tudo para a gente. Foi a biomedicina que nos possibilitou ter ascensão tanto profissional quanto ascensão pessoal, né? Quando a gente fala até de vida financeira, né? Está totalmente atrelada à biomedicina, que fez com que nos proporcionasse todos os sonhos que nós realizamos até o momento em nossas vidas. Acho que a biomedicina, né, para mim, para meu irmão, é tudo, né? Por isso, né, dedicamos nosso tempo também para divulgar a biomedicina cada vez mais, porque a biomedicina unida é sim a biomedicina mais forte. A biomedicina nos possibilita e possibilita a todos, né, profissionais biomédicos, várias áreas de habilitação, né? São 30 áreas de habilitações com várias sub-áreas ali, né, dentro dessas áreas maiores, e nos proporciona, né, ter uma visão ampla do mercado de trabalho, desde que você se permita isso, né? Ótimo, muito obrigado. Agora tem uma outra pergunta que vocês já começaram a responder nesse instante, então vou completar ela da seguinte forma. Já que vocês falaram que um é da área de imagem e outro é geneticista, eu pergunto, por que escolheu essas áreas? Ótima pergunta. Eu, por exemplo, desde o ensino médio, né, desde segundo, terceiro ano, naqueles assuntos sobre genética, eu sempre gostava de saber um pouco mais sobre o processo de hereditariedade, de herança genética. Então, entrei na faculdade e cursei tanto disciplinas obrigatórias como eletivas, né, optativas, no total de 5, para que dessa forma eu pudesse conhecer mais a engenharia genética, as novas atualidades, e foi isso que fez com que despertasse ainda mais os estudos. E também porque nós sermos gêmeos, né, sabe que os gêmeos têm o mesmo material genético, o mesmo DNA, eu queria saber também por que mesmo tendo o mesmo DNA, tem algumas diferenças que vão existindo, principalmente ao passar da idade, ao passar também das influências ambientais e dos hábitos de vida. Então, a genética, para mim, foi devido a isso. Eu escolhi a imagem, né, porque quando começou a graduação, todo mundo passa por isso, a gente vê logo a anatomia. E a anatomia é uma disciplina marcante, né? Desde que você se dedique a ela, né, a anatomia chama bastante atenção. E para quem gosta da área de imagem, né, o pré-requisito extremamente necessário é a anatomia. Né? Claro que com os avanços da imagem, como o setor de medicina nuclear, além da anatomia, é importante também saber fisiologia, também saber a parte da bioquímica, mas a anatomia foi o primeiro, né, gatilho para que eu, de fato, fosse para a área de imagem, porque sou apaixonado pela anatomia, né? Eu falo que a gente não para de estudar anatomia nunca, e hoje eu trabalho anatomia aplicada à imagem, né? O que a gente chama de anatomia radiológica, certo? Ficou mudo agora aqui, ó. Ficou mudo. O seu. Bom, doutor Márcio Gonçalves, eu pergunto agora, já que estamos num período de combate ao Covid-19, uma pergunta que tem tudo a ver. Nesse tempo de pandemia, quais são as áreas de atuação da biomedicina e suas importâncias no combate ao Covid-19? Excelente pergunta. Vamos lá, vamos respondê-la. Então, quais são as áreas de atuação da biomedicina nessa pandemia aí? Vamos lá. Pesquisa, então a docência e pesquisa, muito importante. Primeira delas, docência e pesquisa. Você sabe que muitos medicamentos e vacinas vêm sendo estudados, pesquisados para combater a Covid-19, e nesses grupos de pesquisa sempre tem um biomédico, né, relacionado para poder ajudar nessas pesquisas. Podemos citar, né, a biomédica baiana, a doutora Alessandra, que está lá na Oxford, está participando da pesquisa da vacina, que está sendo produzida por essa, né, universidade, a Oxford. Está tendo toda a terceira fase aqui do estágio da vacina, do desenvolvimento da vacina aqui no Brasil, já testando em voluntários, né? E isso, tem a doutora Paula Boeira, lá de Caxias do Sul, que hoje mora também lá na Inglaterra, fazendo pesquisa. Na Plymouth, né? De novos testes diagnósticos mais rápidos para a Covid-19. Sem contar a doutora Jaqueline Góes, né, que todo mundo
está ouvindo falar desde março, né, porque foi responsável pelo sequenciamento genético, né, do coronavírus, né, dentre outras pesquisadoras aí e pesquisadores relacionados. Aí a segunda área onde o Biomed vinha trabalhando muito é na área de diagnóstico molecular, padrão ouro, que é o RT-PCR. Então, o biomédico lá, geneticista ou de biologia molecular, vem realizando esses exames no LACEN, no Laboratórios Centrais, em algumas universidades federais e estaduais, para que dessa forma mais pessoas possam saber se tem ou não a presença do SARS-CoV-2 em seu organismo. E além, claro, da biologia molecular, além da genética, tem a própria análise clínica, né? A análise clínica, devido ao diagnóstico sorológico, que é feito no laboratório, então tem a atuação direta dos biomédicos. Além da análise clínica, biologia molecular, genética e pesquisa, tem a parte da saúde pública também, hein? Saúde pública aí, a gente pode falar, por exemplo, a Simone Papaz, que é biomédica, né, que morou em Brasília por bastante tempo, agora está no Amazonas, né? Foi convocada, né, e convidada para assumir a Secretaria do Estado do Amazonas, né, final de março ali, quando tem muitos casos no Amazonas, e é um exemplo muito forte da saúde pública, né, fora outros profissionais que estão na vigilância epidemiológica da sua cidade, do município, certo? Fazendo um importante papel, né? Fazendo e criando estratégias importantes para poder diminuir o número de notificados naquela cidade ou naquele estado, diminuindo o número de óbitos, ou seja, fazendo todo o processo de prevenção e conscientização da população, ou seja, o processo de educação em saúde, que é muito importante. Além disso, sim, não posso deixar de falar do pessoal do diagnóstico por imagem. Sabemos da importância da tomografia de tórax para avaliar as alterações apresentadas no pulmão, né, nos pulmões daquele paciente acometido já com alterações no trato respiratório inferior, né? Então, você vê a importância do biomédico e como ele vem sendo bastante solicitado, né? Vários processos seletivos vêm sendo realizados nesse momento para poder dar conta no Brasil inteiro dessa pandemia aí. Excelente explicação, maravilha. Aproveitando também, né? Nossa live, como já disse o nome, né? Necrópsia e patologias, tem tudo a ver. Nosso grupo tem médicos, tem doutores, tem pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Graças a Deus, um grupo que está em sucesso, com nossas lives agora esclarecendo as dúvidas, além do material didático, que é postado não só por mim, como por vários participantes do grupo. E estou trazendo essas lives agora para esclarecer todas as dúvidas do público, né? Principalmente do pessoal que está no grupo. Porque muitas pessoas ficam perguntando o que tem a ver a necrópsia e as patologias com a biomedicina. Vocês poderiam me dizer um pouco sobre isso? Sim, vamos lá. Falar de patologia, né, é envolver biomédico, né? Eu falo que quem vai trabalhar na área de imagem, além da anatomia, sem a patologia não tem. Você precisa saber o que é normal e precisa saber o que é imagem patológica. Então, falar de patologia, fisiopatologia, alterações na saúde do paciente, o biomédico está totalmente envolvido. Não só na área de imagem, a gente pode falar na perfusão extracorpórea, que estuda, certo, e é muito responsável pela fisiopatologia cardiovascular, né? A gente pode falar do biomédico que trabalha no monitoramento neurofisiológico transoperatório, está associado aí com patologias a nível neuronais, né, Marcos? Ou seja, além do biomédico geneticista que pode laudar, fazendo aconselhamento genético de diversas patologias, tanto de chamadas doenças monogênicas, né, que são aquelas doenças genéticas provocadas por mutações de um gene, ou até doenças poligênicas, na qual são alterados vários genes e ali pode ser dado um laudo para verificação de predisposição genética ao acometimento daquele indivíduo futuramente para aquela patologia, podendo ser ali desde Alzheimer, Parkinson, diversos tipos de câncer, desde diagnóstico citogenético, na qual faz a análise de cromossomos para verificação de alguns tipos de leucemias. Perfeito, além da citopatologia, né, Marcos? Além da citopatologia, né? Eu que estou terminando agora a pós-graduação, vou me habilitar em citopatologia, aqueles laudos dados a partir de um preventivo, né? Aquele exame chamado Papa Nicolau,
para a verificação do colo uterino feminino, para poder verificar ali lesões que podem ser através de inflamações, infecções por bactérias, por fungos, ou até mesmo por vírus, como HPV, que pode gerar lesões pré-malignas, né, pré-cancerígenas, na qual ocorre uma classificação de níveis de lesão daquele colo uterino, ou até mesmo alguns tipos de câncer presente naquela região. Na citopatologia, o biomédico também pode laudar a nível de tireoide, na região de mama, desde que tenha um aperfeiçoamento nessas áreas. Então, são várias áreas, desde a análise clínica também, que é o berço do biomédico, com o patologista clínico, que vai dar lauda ali dentro da imunologia, da bioquímica, da ureanálise, da microbiologia, imunohormônio, ou seja, para poder, dessa forma, o diagnóstico ser cada vez mais precoce, e todos nós sabemos que quanto mais precoce o diagnóstico, maior chance de cura de qualquer patologia. Excelente. Aproveitando a live, temos já uma pergunta aqui de um telespectador, onde quem faz a pergunta é Recreafest Artes e Cias. E a pergunta que é feita é a seguinte: que avaliação eles fazem de alguns biomédicos que aceitam o trabalho como técnico por muitas vezes faltar compor de trabalho? Então, vamos lá. Vamos lá. É assim, não, desde já, né, eu posso falar, Eleni, né? Eleni, eu não concordo, né? Desde já, deixar claro que não concordo. Você tem uma formação de ensino superior, né? Você passou 4 anos e meio para se graduar, buscou estudar bastante, fazer cursos, projetos de extensão, iniciação científica. Você precisa fazer o quê? Melhorar ainda mais seu currículo, fazendo pós-graduação, residência após graduação, que vai surgir sua vaga, certo? Eu sei da questão do trabalho, mas sempre o primeiro emprego é mais difícil. Mas pense também no lugar do gestor, né? O gestor, ele quer uma pessoa que venha com a experiência e venha com a bagagem. Que possa somar e ainda fazer com que o serviço continue ou melhore a sua qualidade. Então, acho que a pessoa, antigamente, vamos dizer, uns 20 anos atrás, só a graduação bastava. Hoje, não. A graduação é o primeiro degrau para você entrar no mercado de trabalho. Mas ali vai ter o segundo degrau, que é a pós-graduação, especialização, depois o mestrado. Então, para poder você adquirir baseamento teórico e prático e viver essa experiência, para poder, dessa forma, ficar mais fácil a sua entrada no mercado de trabalho. Certo? Aí eu levo sempre pelo lado positivo. Você fala que muitas vezes falta campo de trabalho, mas falta campo de trabalho para todo mundo que não se destaca, que não verifica que o processo tecnológico é intenso e rápido. Desde já, pessoal, muitas vezes o mercado de trabalho, a vaga, não está na cidade onde você mora. Para você entender, posso falar para o meu irmão aqui. A gente nasceu em Feira de Santana, foi fazer graduação em Ilhéus, meu irmão foi fazer mestrado e doutorado em Pernambuco. Em Recife. Em Recife. A pessoa precisa buscar novos horizontes para que diferencie o seu currículo, certo? E para que esse currículo diferenciado, com competências e habilidades, você consiga se inserir. Porque depois que você se inserir, você precisa se manter atualizado para, dessa forma, né, ter essa empregabilidade, essa capacidade de estar sempre, né, se inserindo em vagas que surgirem, né, devido à sua competência profissional. Aproveitando mais uma pergunta aqui, agora de Marcos Vinícius, vamos colocar aqui. Meu xará aí, meu xará. Ótimo. Qual a opinião sobre o tratamento dado como preventivo para o Covid-19, que muitos estão fazendo por conta própria, com base na cloroquina, azitromicina e ivermectina, né? Ivermectina. Vamos lá. Desde já, pessoal, entendam que é um assunto polêmico pra caramba, né? Discutir isso, né? Mas desde já, nós somos berço de cientistas, certo? Eu confio e acredito na ciência porque faço ciência até hoje. Nós fazemos ciência, publicamos artigos o tempo todo, né? Não paramos, temos orientados de alunos de TCC, certo? Colaboração de alunos no mestrado, em pós-graduação. Então,
Acredito na ciência e, para mim, tratamento tem que ser feito depois da corroboração, ou seja, da comprovação de fato da eficácia daquele tratamento. Desde já, a pergunta, como você está falando, em relação a preventivo, não existe. Não existe. Medicamento não serve para prevenir nada. Medicamento pode tratar. Prevenir, porque previne é vacina. Vacina ainda não foi descoberta. Está próxima. Vários países do mundo, vários grupos de pesquisa estão em busca disso. Né? Por exemplo, em Oxford, né? Outro grupo lá da Rússia, Israel, vários grupos. Mas isso, vacina que é para prevenção. Para tratamento, ainda não tem nada comprovado cientificamente que dá certo para a Covid-19. Pode dar certo para uma ou duas pessoas, mas não pode trabalhar com exceção. Quando a gente fala de ciência, fala de ser humano, a gente tem que trabalhar com todo, com geral. Então, desde já, pessoal, é importante pensar nisso, tá bom? E deixar claro, quem prescreve o medicamento é médico ou farmacêutico, certo? Que esteja, né, na área hospitalar ou que esteja vivenciando, de fato, essa, né, essa situação. Mas deixar claro, pessoal, cloroquina, por exemplo, né, traz efeitos adversos, então precisa ter o cuidado. Essa questão da automedicação é muito perigoso, pessoal. Então, por favor, essa é a dica dos Gêmeos. Se for para realizar algum tipo de tratamento, sempre sobre orientação médica. Ótimo. E como eu disse, são 3 perguntas, né? Tem mais a última pergunta, que vem de Helene outra vez, é sobre os caminhos do recém-formado. Então, como é que eles podem trilhar esse caminho, né? Então, que caminhos o recém-formado pode tomar para se tornar um pesquisador? Ótima pergunta. Eleni, então, obrigado pela sua participação, sua segunda pergunta aqui. Então, primeiramente, a dica é você fazer iniciação científica. Ou seja, o que é iniciação científica? Você procurar algum professor que possa lhe orientar durante a graduação. Escrever um projeto, né? Para poder escrever um projeto e iniciar um processo científico. Que é o processo científico na qual existe uma pergunta, alguma questão norteadora que você quer buscar a resposta, e aí você tem hipóteses para poder respondê-la. E aí você tem que criar objetivos, justificativa, verificar por que é importante realizar esse projeto, para depois, através de métodos, né, através de uma boa metodologia, você possa exercer em laboratórios ou em campo, através de um formulário, através de um questionário, fazer a aplicação desse método para que depois seja analisado estatisticamente e esses resultados possam trazer bons frutos através de artigos científicos e ajudar uma determinada comunidade, uma determinada população na qual você esteja fazendo essa pesquisa. E quando você faz iniciação científica e publica artigo desde a graduação, pós-graduação, você vai buscar realizar os processos seletivos para adentrar o mestrado, certo? Claro que é bom você fazer um período de estágio, né, dentro dos laboratórios que você pretende, né, fazer o mestrado, aonde for, Universidade Federal, estadual, ou qualquer centro de pesquisa que você queira atuar, depende de qual linha de pesquisa você mais gosta. Se a gente for falar da Bahia, que tem grandes centros, a UFS, a UESC, a UFBA, a Fiocruz, a UNEB, a UFRB, então tem várias oportunidades, desde que você busque qual a linha de pesquisa, verifique lá no site qual é a linha de pesquisa que mais chama a atenção, verificar o orientador, conversar com ele, né, passar um e-mail informando do desejo de ingressar no mestrado, tendo esse orientador, ele pode possibilitar você algumas semanas ou meses de vivência no laboratório, para depois vir a fazer o processo seletivo do mestrado, e desde já a gente deseja muito sucesso aí nos processos seletivos para vocês aí do mestrado e doutorado que vocês realizarão. Lembrar que o mestrado é 2 anos, se gostar, pode vir um doutorado, mais 4 anos, depois o pós-doc. Então, essa é a vida de pesquisador, sempre tentando buscar, né, fomento, né, ajuda para o laboratório, para comprar mais equipamentos, mais reagentes, para estar sempre executando e ajudando algum determinado fim diagnóstico, terapêutico, para qualquer tipo de patologia que você venha estudar como profissional de saúde. Agora, vamos para o mais importante, né? Se bem que tudo aqui é importante. Vamos agora para a palestra, né?
onde estaremos escutando os biomédicos, né, os gênios da biomedicina, o Dr. Marcos e Carlos, que vai falar um pouco sobre os biomédicos, né, 4.0 da graduação ao sucesso profissional. Com a palavra, Dr. Carlos e Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai colocar a tela cheia aqui, pessoal, para vocês visualizarem melhor. Então, vocês que se não seguem a gente, por favor, a gente pede que siga lá no Instagram e no Facebook, o Gênio da Biomedicina. Todos os dias a gente está postando lá novidades, conteúdos, informações de qualidade para vocês. Então, também tem um site, né, www.gmwmedicina.com.br. Então, lá tem mais detalhes da nossa história profissional. Então, vamos lá. Então, o Anderson nos solicitou para poder falar, né, sobre carreira 4.0. Então, nós, como biomédicos, nós vamos falar mais da carreira biomédica de sucesso e quais são os segredos para a empregabilidade. Então, desde já, a biomedicina, né, a arte de ensinar, diagnosticar e valorizar a vida, é uma das profissões da área de saúde que mais cresce, né, por ser um profissional multifacetado, que pode trabalhar desde a nível de prevenção, desde a nível de conscientização, de diagnóstico, tratamento, tá certo? Então, o biomédico, de fato, é um profissional de destaque na saúde, que participa ativamente, né, da vida dos pacientes e de todos ali envolvidos, né? Então, existem 3 motivos que fazem da biomedicina uma das profissões mais promissoras do futuro. Destacaremos aqui agora para vocês. Então, esses 3 motivos, principalmente, a gente vai falar que recorre das revoluções que vêm existindo nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer assim, que seria a revolução digital, né, a inteligência artificial e a revolução genética. Então, essas 3 grandes revoluções fazem com que o profissional biomédico seja bastante requisitado em várias carreiras promissoras aí. E tem várias publicações, várias postagens em revistas, jornais, dizendo como a biomedicina é uma carreira promissora sim, né, e cada vez mais, né, crescendo e possibilitando áreas diferentes de atuação. Isso já vem sendo dito desde 2015, né? Então, aqui a Exame.com já falava isso, certo? Em 2017 também, em 2018, 2019, várias reportagens, tanto na mídia televisiva, na mídia impressa, né? Falando que a saúde é uma das áreas mais estáveis em relação à empregabilidade no país. Isso porque a gente sabe que as pessoas cada vez mais tendem a ficar doentes, principalmente devido às doenças crônicas degenerativas, que só vem aumentando no país. E é uma pergunta que a gente sempre faz. Compare 10 anos atrás com agora. Antes tinha mais hospitais ou menos hospitais? Antes tinha menos, agora tem mais hospitais. Antes tem menos clínicas do que agora, tem muito mais clínicas. Laboratórios também, unidade de saúde, unidade de pesquisa. Então, são locais onde o biomédico, os profissionais de saúde, vêm se inserindo muitas vezes. Então, para você entender que biomedicina, de fato, é um profissional multifacetado, é uma publicação, não sei o que estou falando, foi uma publicação aí que saiu em 2017, falando da biomedicina, né? Graças a diversas competências que a formação em biomedicina permite, o profissional biomédico cada dia mais procurado pelo mercado. Então, aqui está descrito para vocês, estão descritos os desafios globais da saúde. Então, desde como a gente está falando, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, só vem aumentando. Então, precisa-se de profissionais de saúde para dar conta, principalmente, da população que cada vez mais está ficando mais velha. Então, você sabe, quanto mais velha fica a população, vai diminuindo o metabolismo corporal e maior a tendência de ocorrer as patologias crônicas degenerativas. Vai também estar existindo o crescimento da população mundial, da população brasileira. Então, quanto mais pessoas, mais profissionais de saúde são necessários. E, fora isso, já vários estudos vêm sendo feitos em vários continentes, em vários países, percebendo que existe um déficit de assistência médica, principalmente em periferias e fora de grandes centros. Então, se a gente for falar do Brasil, a região norte do país, né, principalmente o estado ali do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, se necessita, porque o déficit médico, déficit a nível de profissionais de saúde é muito grande. Então, há uma escassez de profissionais de saúde, trazendo aí para vocês
né, em milhões, né, mostrando aí o quanto precisa de médicos, de enfermeiros, de outros profissionais. Perceba que as Américas têm uma deficiência bastante grande na Mediterrânea, então vários países do mundo precisam-se de profissionais, incluindo o país, né, o nosso, que é o Brasil. Então, o crescimento populacional mundial é enorme. Então, como o Marcos falou muito bem, quanto mais pessoas no mundo inteiro, mais profissionais precisam para atender, né? Fora isso, você percebe que tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino vem envelhecendo, então a população mundial cada vez mais passa dos 60 anos de idade, então a fase mais que aumenta o número dessas doenças crônico-degenerativas, precisando cada vez mais desse profissional biomédico e do profissional de saúde. Então, a epidemia de doenças crônicas preveníveis, como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, transtorno depressivo e transtorno de ansiedade, só aumenta na população. Então, o biomédico está envolvido nisso, desde a pesquisa, desde o diagnóstico. Desde a prevenção, porque vocês sabem que muitas dessas doenças estão relacionadas com exposição a fatores de risco. Então, vai desde os hábitos de vida, desde os hábitos alimentares, da não prática do exercício físico, vai fazendo com que, dessa forma, tenda a aumentar o número desses casos na população em geral. Então, a pergunta que eu faço, e existe empregabilidade? Porque empregabilidade é diferente de emprego, né? Empregabilidade é a capacidade de se adaptar às mudanças para daí se inserir no mercado. É você ser demitido hoje aqui e amanhã você tem uma vaga no mercado de trabalho para concorrer e você consegue obtê-la. É diferente. Emprego é quando você só tem aquele, mas não será que você tem a competência e as adaptações, as mudanças do mercado de trabalho, que quando eu falo hoje, estou falando de avanço na tecnologia, de você entender software, de você falar bem inglês, são alguns diferenciais. Ou seja, para você ter empregabilidade, você tem que estar sempre inovado. Ou seja, é como sempre Charles Darwin falou, né? Não é o mais forte, o mais inteligente que sobrevive no mercado, por exemplo. É aquele que melhor se adapta. Então, para isso, faz com que ele tenha que ser sempre inovador. Então, mais o que fazer para ingressar nesse mercado de trabalho, porque vagas garantimos que tem. Mas o que você deve fazer para poder conseguir? Então, primeiro é conhecer o interior, porque você conhecendo o seu interior, você vai entender o exterior. Conhecer o interior é conhecer suas competências, suas afinidades, suas habilidades, né? Segundo o Dr. Martin Seligman, que é um grande psicólogo relacionado à psicologia positiva, ele fala muito bem das forças internas. Então, ele aí que não conhece, Martin Seligman, ele fala, né, dessas forças internas relacionado à sabedoria, à coragem, certo? À transcendência, certo? A possibilitar você mesmo essas oportunidades. Então, qual o sentido da vida? Ele faz essa pergunta. A vida significativa é a utilização das suas virtudes e forças pessoais a serviço de algo muito maior. Ou seja, você pensar que através do seu conhecimento interior vai fazer com que possa refletir no seu exterior, ou seja, nas pessoas que estão na sua volta, na comunidade que está na sua volta. A gente fala muito do princípio Ikigai, não sei se você já ouviu falar, a gente fala, encontre seu Ikigai. É uma filosofia japonesa, né, que vem da inspiração. O que é que te inspira? O que é que eu amo? Né, do que o mundo precisa? O que eu posso ser pago para fazer? Então, isso é que você vai olhar, porque daí vai vir a sua paixão relacionada. O que é que te inspira? Vem a paixão, da paixão vem a missão relacionado à escolha do seu mercado de trabalho, vem a vocação, que é inerente à sua área de escolha, e a profissão propriamente dita, e que a gente fala que escolher não é fácil a profissão, porque você não vai trabalhar 30 dias ou 30 meses, você vai trabalhar 30 anos, certo? Então, ou mais que isso. Certo? Ou seja, você tem que ter muita afinidade, né, com a área que você escolher, para que dessa forma você possa acordar todos os dias pela manhã e ter o prazer de levantar e ir trabalhar.
Porque a pior coisa é você acordar, Ave Maria, eu vou para aquele local de novo. Isso é a pior sensação do mundo. Então você precisa amar o que vai fazer, né? Para ter essa vida agradável, essa vida produtiva, essa vida plena, tornando a vida significativa, né? Claro, não é pensar em só você está pensando o que é bom para o mundo, certo? Mas através das suas competências, o que você pode proporcionar a esse mundo. Então, perceba que não é fácil. Para tudo isso acontecer, você requer planejamento. Metas. Ou seja, criar metas ali para aquele ano, para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, porque é dessa forma que você tem a certeza de saber quais obstáculos que podem vir pela frente e, a partir disso, fica mais fácil você ultrapassar esses obstáculos e permitir dessa forma com que você mais facilmente possa entrar nesse mercado de trabalho que cada vez está mais competitivo. Então, existe, né, um processo de análise, principalmente a nível de gestão, né? Gerenciamento mesmo, que a gente pensa sempre no PDCA. O PDCA significa planejar, certo? Claro, vem da abreviatura em inglês, né? Então, planejar, que é plan, D de do, né, de agir, C de check, que é verificar, e o A, que é de action, que significa melhorar. Então, você precisa, isso é feito nos grandes hospitais, trabalha pensando no PDCA, no planejamento, nas ações que serão tomadas, sempre fazendo a checagem, a verificação se está sendo feito de maneira correta, e tem que melhorar sempre, certo? Feedback é sempre importante. Ou seja, o controle de qualidade, tanto a nível interno e externo, é subimportante para poder, dessa forma, você esteja melhorando tanto para o seu cliente interno, também para o cliente externo. O cliente interno que eu falo seria os próprios funcionários que estão ajudando aquela os colaboradores, né? Que possam ajudar aquela empresa a estar sempre evoluindo. Então, para isso, precisa de uma formação profissional, uma busca contínua, né? Então, o que a gente falou desde o começo aí do bate-papo com o Anderson, em relação a fazer cursos, né? Buscar workshops, seminários, possibilitar uma vivência fora do seu estado, fazer curso de inverno, curso de verão, que dura 2 semanas, né, que acontece sempre no mês de julho, que é o curso de inverno, ou o curso de verão, que acontece em janeiro, né, ou fevereiro do outro ano. Ou seja, em grandes centros, né, universidades famosas, que você possa estar aumentando seu network, né, você conhecer e ter boas relações interpessoais, facilita muito a sua entrada no mercado de trabalho. E qualificação, pessoal. Qualificação é a palavra da vez. Tendo competência, você tem certeza que será sempre bem visto no mercado de trabalho. E mesmo nesse processo, né, atualmente nesse processo de pandemia, você tem como se manter atualizado sempre na sua casa, né? Ou através desses eventos, como agora está acontecendo de forma online, está existindo vários, de forma gratuita ou de forma paga, de forma espetacular, várias universidades como a USP, certo? Está promovendo, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês. Então, você tem como se manter, com certeza, atualizado nesse momento. Então, aí estão as habilitações do biomédico. Então, existem inúmeras habilitações, né? E aí você precisa escolher com sua afinidade qual habilitação você quer. Lembrando, você precisa criar um perfil de biomédico desde a graduação. O biomédico é esse profissional dotado de conhecimentos e habilidades que lhe possibilitam a comunicação, liderança, atenção à saúde, a gestão administrativa, a tomada de decisões e a educação permanente. Ou seja, você não precisa só escolher uma área ou só escolher análises clínicas, né? O biomédico tem bem mais do que as análises clínicas. Então, como a gente sempre brinca, né? Mandou escolher só uma área de atuação, logo nós, do GM da Biomedicina. Então, eu, por exemplo, sou analista clínico, sou geneticista, sou docente, sou pesquisador, estou terminando a pós, agora vou se tornar citopatologista. Eu sou biomédico, analista clínico, imaginologista, docente, pesquisador, então a gente precisa estar sempre buscando, né, cada vez mais. Por que isso? Porque os tempos estão líquidos. De acordo com o grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, esse carinha aqui, esse senhor, ele fala que nada é para sempre.
nada fica tão sólido para durar para sempre. Então, as coisas cada vez mais estão rapidamente sendo alteradas, sendo modificadas. Então, por isso, você tem que se adaptar. Então, como é a evolução que acontece? Ó, como era a bancada do seu escritório, do seu trabalho? Antigamente, né? Ó. A quantidade de livros, telefone, computador, impressora, jornais, revistas, isso tudo para poder você conseguir obter conhecimento e absorver informações qualificadas. Mas hoje não, à medida que o ano foi passando, a tecnologia evoluindo, tudo agora está nas suas mãos, podendo estar ali no seu notebook, no seu tablet, no seu smartphone, ou seja, hoje você tem fácil acesso a essas informações. Devido às 3 grandes revoluções, né, Marco? Quais são elas? A primeira revolução, a revolução agrícola, né, vocês acompanharam, certo? Hoje, a sistematização de toda a agricultura, depois a revolução industrial e depois a revolução digital. A gente vive a revolução digital hoje, todos os processamentos hoje na área de imagens são imagens digitais, na tomografia, na ressonância, na medicina nuclear, nos permitindo processar aquela imagem em diferentes planos anatômicos. Então, a revolução digital está inteiramente relacionada com a área da saúde. Ou seja, a revolução industrial, quando a gente fala, são novos equipamentos cada vez mais velozes, mais eficazes para fazer e realizar exames laboratoriais, exame de imagem, exames genéticos, facilitando aí o nosso dia a dia. E dando uma maior agilidade, né, nesse diagnóstico e possibilitando um atendimento de uma maior amplitude de amostras, né? Então, a partir disso, né, vários dados estão sendo gerados a cada minuto, isso tanto a nível de área de saúde quanto de forma geral. Então, se a gente for falar de Instagram, de Facebook, YouTube, o Google, são milhões e milhões que são gerados a cada minuto. Então, o biomédico ele tem que estar sempre ativo, o profissional de saúde sempre ativo, para saber por que tem ocorrido avanços exponenciais nesses últimos 5 anos. Por quê? Primeiro motivo, aumento da quantidade de dados, então é importante para melhorar a performance. Segundo ponto, são os avanços em capacidade computacional, que a gente chama de machine learning, né, que são os modelos de inteligência artificial que iremos falar, que exigem muita memória ali, e os novos algoritmos para problemas mais complexos, que a gente chama de deep learning, né, que é o aprender de maneira profunda, né? Ou seja, a demanda por profissionais capazes de extrair informação relevante dos dados é muito grande no Brasil e no mundo. Então, cada vez mais profissionais vêm sendo contratados para poder gerir da melhor maneira possível. Tantos dados que são gerados na saúde, né? Então, só para você ter uma noção, o IDC, Stanford Medicine, em 2017, estimou, né, um crescimento acelerado na quantidade de dados na saúde. De 153 exabytes em 2013, aumentou para 2.314 exabytes em 2020. Então, é muito dado. Então, o Marcos falou muito bem no começo da nossa conversa, que não é mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, e sim aquele que se adapta às mudanças, precisa se adaptar a essa mudança de tantos dados e tantas informações que são geradas, a gente precisa saber filtrar e precisa saber analisá-las. Então, o Thiago Matos, né, que é futurista, educador, empreendedor, ele fala muito isso, vai lá e faz, mas para ir lá e fazer precisa ter essa competência, ou seja, precisa ter iniciativa. E a partir disso, a gente sabe que a tecnologia, ela vai mudando muitas vezes. Você vê pelo seu celular, né? Então, a tecnologia nova é criada com base sempre na tecnologia antiga. Porque sempre a pessoa fala, pô, tá faltando tal coisa, poderia ter tal plataforma, tal aplicativo, e aí essa tecnologia vem crescendo de forma totalmente exponencial, né, de acordo com a lei de Cogil, que faz com que, dessa forma, o biomédico tem que entender que a tecnologia veio para nos ajudar. Isso é exponencial. E aí veio para nos ajudar, não para nos substituir. Ou seja, para poder manter aquela máquina funcionando, aquela tecnologia funcionando, o biomédico tem que estar sabendo ali da manutenção daquela máquina, de como pode fazer com que aquele software, aquele programa que está naquela máquina possa funcionar de maneira mais rápida. Então, é nesse perfil que é o biomédico 4.0. Então, revoluções... Além daquelas 3 primeiras que a gente citou, revolução agrícola, industrial, digital, tem mais 3 revoluções que precisamos destacar. Que é aquelas 3 revoluções que fazem com que motiva que o profissional biomédico, o profissional de saúde, cada vez mais seja contratado. Então, quais são as 3 próximas revoluções e revoluções que já estão acontecendo?
faz parte do tempo presente? Então, a primeira é a revolução genética. A gente sabe que hoje, cada vez mais, está sendo feito um tratamento, um diagnóstico mais personalizado, mais individualizado, porque cada um de nós temos um material genético diferente. Claro que tem essa exceção aqui, eu e meu irmão, que tem o meu material genético, mas nós que estamos falando aqui, nós conversando, cada um tem seu DNA. Logo, se a gente faz o estudo daquele DNA daquele indivíduo, aí dá para saber qual a predisposição genética dele vir ter alguma doença no futuro, qual o tipo de terapia gênica que pode existir nesses pacientes, para tratar câncer ou qualquer outro tipo de enfermidade. Mas isso só foi possível a partir daquelas estudos com ervilhas feitas por Mendel, em 1860, que estudou a hereditariedade, e a partir disso promoveu estudo melhor dos genes humanos, e aí em 1990 foi feito o Projeto Genoma Humano, que finalizou em 2003, fazendo com que dessa forma nós, biomédicos, nós profissionais de saúde, conhecemos todos os 30 mil genes humanos e qual a função de cada um deles, permitindo assim estudo de clonagem gênica, como aconteceu na ovelha Dolly, estudo de engenharia genética, fazendo com que, dessa forma, até a impressão de órgãos 3D, como rins biônicos, foi possível já atualmente desde 2016. Então, Underhoper já fala disso, né, que é esse pesquisador bioquímico, né, das tantas evoluções hoje na área da engenharia genética. Underhoper. Então, antes o mapeamento genético de 2001 custava 100 milhões de dólares e demorou 10, 12 anos para ser realizado. Hoje, em questão de 2 semanas, ou menos que isso, a gente, com 2 mil dólares, a gente consegue fazer um mapeamento genético completo daquele indivíduo, verificando todos os seus genes. Então, tem diversas aplicações da área da saúde relacionada à revolução genética, desde diagnóstico, tratamento, terapia gênica, reprodução assistida, engenharia genética, como alguns estudos feitos com um biomédico, o Dr. Alexander Bibraí, onde mostra uma célula infectada com HIV que age contra o tumor em camundongos, utilizando, né, desses avanços a nível de engenharia genética. A revolução robótica, utilizando nanotecnologias, a nanotecnologia, né, que começou a ser discutida a parte toda, né, desses avanços robóticos lá em Harvard, em 1930, desde o surgimento do microscópio eletrônico de varredura, em 1965, dando ampliação maior na visualização, né, de vírus, por exemplo, que pode ser visto hoje através da microscopia eletrônica de varredura ou de transmissão. E aí vem em 2008 o nanobot, né, que consegue e facilita a inserção do espermatozoide num óvulo. Isso é muito importante para aquela mulher que tem infertilidade, né? Então, fazer isso a nível laboratorial, utilizando uma nanopartícula. É esse homem que tinha, né, uma falta de motilidade do espermatozoide, fazer com que, dessa forma, possa existir uma reprodução humana que antes era impossível. O exoesqueleto ficou tão conhecido na Copa do Mundo, né, em 2014. Uma pessoa que era totalmente paraplégica, tetraplégica, conseguir dar um chute utilizando exoesqueleto. Isso é a revolução robótica. Então, tem várias aplicações na saúde, né? Implantes e próteses, engenharia de tecidos, sistema de carregamento e liberação controlada de drogas. Isso tem sido feito a nível de quimioterapia, né? Utilizando nanopartículas, a nível de tratamento de carcinoma hepáticos, bem como diagnóstico ultra rápido e sensível usando nanosensores. Ou seja, hoje vários chips vêm sendo criados para detectar câncer em questões de 2, 5 minutos. Isso é a biomédica, né? Doutora Débora Janfolin, certo? Que possibilitou a criação desse chip, né? E está sendo, né, pesquisado e aprimorado a nível de pesquisa. E, por fim, o último motivo, né, do biomédico, do profissional de saúde 4.0 seria a revolução inteligência artificial. Porque, pessoal, a inteligência artificial já vem sendo publicações, né, de 10 anos para cá, principalmente os últimos 5 anos, tem sido exponencial as publicações relacionadas à inteligência artificial. Por que inteligência artificial? Por causa da falta de capacidade humana para analisar a infinidade de dados que estão sendo produzidos atualmente. A gente viu tanta quantidade de exabytes de informações que estão sendo geradas na área da saúde. Então, a inteligência artificial é um conjunto de ferramentas que irá elevar a inteligência humana, suportando decisões mais precisas para superar desafios como na saúde.
Então, isso teve uma publicação no passado, fevereiro de 2019, falando da inteligência artificial e o cuidado na saúde, né? Que é uma oportunidade gigante para nós, biomédicos. Então, a gente fica brincando que, embora muitos filmes tragam a inteligência artificial como algo distante, complexo, a inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, como o GPS, o Google Maps, né, o Netflix, o Booking, tudo isso utiliza a inteligência artificial, certo? Então, desde o Google, né, Marcos, em 1998, quando surgiu, né, a conversa que a gente possibilita ter com o Siri, lá do iPhone, ou hoje com conversas que a gente possibilita em bancos, né, Bradesco, por exemplo, tem a conversa com inteligência artificial mesmo, que você responde, já tem aquelas respostas programadas, né, padronizadas. Ou seja, a realidade virtual veio para ficar, né? Através de óculos, né? Você pode verificar uma determinada estrutura de forma 3D, fazendo um melhor estudo anatômico ou fisiológico de determinado órgão. Então, a inteligência artificial fez com que, por exemplo, esse aluno de biomedicina, o Lucas Peb, na Fivale, ele conseguiu testar... Hoje é biomédico ele. Ele já testou o Google Glass, né? Que é um determinado tipo de óculos que consegue gravar tudo que você viu naquele dia, e aí acessa a internet, esse óculos grava uma determinada nuvem ali, fazendo com que dessa forma você possa escolher depois o que você quer manter ou não naquela memória, durante aquilo ali que você tinha visto naquele dia. Então, o machine learning, né, essa inteligência artificial, veio para melhorar o mundo. Muitas empresas já vêm utilizando, e principalmente, como é a nossa área da saúde, para melhorar a atenção a essa saúde e aumento da qualidade de vida. Tem vários artigos já mostrando isso, viu, pessoal? Né? Falando sobre esses cuidados relacionados à área da saúde, no caso de pré-natal, bem como também grandes questões de saúde pública podem ser respondidas com inteligência artificial, como é possível predizer quem vai morrer em 5 anos e por qual a doença, é possível predizer qualidade de vida futura de pacientes com doença grave. Isso é a publicação do Laboratório Big Data em Análise Preditiva em Saúde, né, com apoio da CNPq, da FAPESP, lá em São Paulo. E, então, a revolução da inteligência artificial tem aplicação também em simulação de cirurgias, tratamento psiquiátrico de traumas e fobias, tratamento para dor, queimadura e síndrome de membro fantasma, bem como também aumento na qualidade de vida para idosos e acamados. Então, 10 aplicações de inteligência artificial que podem mudar a saúde, tem várias aí, ó, com também valores associados a essas aplicações: cirurgia assistida por robô, assistente de enfermagens virtuais, fluxo de trabalho administrativo, detecção de fraude, máquinas conectadas. A gente utiliza essas máquinas conectadas hoje, certo? Dentro da área de imagem, certo? Aí eu estou mostrando para vocês a cirurgia rádio, né, feita por robô, né, assistida por robô, cirurgia robô guiada, né? E hoje já faz cirurgia cardíaca, neural, odontológica, com precisão, né, pessoal? Além disso, é importante ver algumas máquinas que a gente chama de Connected Machines. Hoje, pessoal, tem profissionais da área de imagem manipulando. Você bora, por exemplo, lá em São Paulo, e você consegue controlar o equipamento que está aqui na Bahia. A gente consegue fazer isso. Ou melhor, você está aqui na Bahia e tem 2 aparelhos de ressonância. Você controla os 2 aparelhos de ressonância, certo? De uma vez só, utilizando um software. A gente consegue fazer isso, certo? Então, a gente deixa para vocês aqui, pessoal, uma mensagem importante relacionada a esse fluxo de excelência, certo? Que é motivar, inspirar a eficiência, ser, acima de tudo, uma eterna criança e buscar melhoria contínua, porque dessa forma você desperta a emoção em fazer parte do show, certo? Que é essa possibilidade de sempre ter competência e habilidade em fazer o melhor para aquele paciente. Quando a gente fala de uma eterna criança, é porque aquela criança está sempre querendo saber por que aquilo. Então, sempre perguntando por quê, né? Então, ou seja, a curiosidade nunca pode ser perdida, porque você sempre é um profissional de saúde que está sempre buscando o seu melhor. Então, não esqueça, conheça o seu interior para estender e poder entender a sua comunidade que está à sua volta. Então, tenha coragem, se jogue, sucesso aí na carreira de vocês, não tenha medo, a oportunidade apareceu,
faça de tudo para que ela seja feita da melhor maneira possível. Deixar uma mensagem para vocês, né, do biomédico, né? Não nos tornamos biomédicos quando nos formamos ou quando estamos trabalhando em uma das tantas habilitações. Nós nos tornamos biomédicos quando, mesmo sem perceber, estamos fazendo a diferença para alguém, nem que seja para nós mesmos, através da biomedicina. A frase do professor Rodrigo Nisker, certo? Que fala muito bem disso. Então, muito obrigado. O Gêmeo da Biomedicina agradece o carinho de cada um de vocês, né? Todos os seguidores do Gêmeos, obrigado. E a felicidade, de fato, não vem das coisas, mas do trabalho e do orgulho com que o fazemos. Obrigado. Tem todos os nossos contatos aí. Excelente palestra. Antes de encerrar, no grupo de necrópsia e patologia, teve um médico que fez uma pergunta. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o pessoal que quer fazer graduação atualmente, né? Então, a pergunta que foi feita lá no grupo foi essa: devido ao isolamento de prevenção ao Covid-19, como está sendo realizado o curso de bacharelado em biomedicina? Vale a pena? E qual a diferença desse curso online ou EAD? E sobre a prática que está acontecendo nesse período. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente precisa se adaptar. E, o seu momento de ação, a gente vai fazendo, sim, as disciplinas de maneira online, remota, mas utilizando várias metodologias ativas, né, Marcos? Laboratórios virtuais, né? Gamificação, né? Vários processos de construção de mapas mentais, mapas conceituais. Então, claro que ainda tem aquela aula na qual é expositiva, dialogada, que o professor chega ali, mostra o slide como a gente está mostrando e apresentando o conteúdo, mas depois vem através do chat perguntas e dúvidas que são retiradas ao vivo ali com o aluno. A diferença é essa: o curso online é de maneira remota, você está conversando com o professor aqui, está fazendo perguntas como está fazendo aqui agora. O EAD são aulas gravadas, certo? Que aí fica gravado, talvez você só vai ser respondido depois. O online remoto, você está fazendo aula, só que você em sua casa e o professor aqui, como a gente está fazendo agora. Ou seja, em tempo real. Claro que práticas e estágios estão aqueles que necessitam acontecer em laboratórios, ou em hospitais, ou em uma clínica. Está sendo feito planejamento, né, Marcos? Está sendo feito planejamento para que ocorra um retorno, né, logo, quando as entidades, tanto municipais quanto estaduais, permitirem. Mas claro que vão ser realizadas. Com medidas preventivas e talvez com quantidade menor de pessoas por prática. Ok, Anderson? Ok, isso aí, muito bem esclarecido. Ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer, tá? Então, vamos agora para as considerações finais. Então, eu gostaria de pedir aos doutores quais são as considerações finais a respeito desse tema e dessa nossa live, e um agradecimento. Já estou aqui desde já agradecendo a presença dos doutores nessa maravilhosa live. Eu garanto que, a partir de agora, muitos esclareceram suas dúvidas a respeito da biomedicina, e com essa maravilhosa palestra falando da biomedicina, né? Do grandiosíssimo tema que é Biomédicos 4.0 da graduação ao sucesso profissional, veio, sim, o desejo. Muitas pessoas no grupo estão dizendo: eu vou fazer esse curso, eu vou me formar em biomedicina. Olha, a partir de hoje, eu garanto que milhares de pessoas vão assistir essa live, porque vai ficar gravada no Facebook, vou publicar ela no YouTube também, e espero ter o like e a participação de todos. Quem quiser rever esse tema e tirar suas dúvidas sobre a profissão do biomédico, pode assistir essa live, porque garanto que, a partir de agora, com as explicações dos livros da biomedicina, não tem dúvida, está maravilhoso. Eu agradeço, em nome do grupo Necrópsia e Patologias, a presença dos doutores, e vamos ao sorteio, né? Eu garanto que muitas pessoas querem saber quem vai ganhar o tênis da fila. Então, Anderson, só uma palavrinha rapidinho. Gostaríamos de agradecer
a todos que assistiram, né, nossa palestra aqui. Espero que tenha contribuído para o entendimento de todos, tanto da área de biomedicina, quanto desse processo do avanço tecnológico e esse avanço no mercado de trabalho. Então, esse processo de adaptação é super interessante e importante, desde a graduação até depois, quando você se forma como profissional. Então, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Qualquer dúvida, pode passar um direct lá que a gente responde, tá bom, pessoal? Estamos à disposição. E desde já eu vou pedir licença, nós vamos pedir licença, Anderson, porque a gente tem uma live agora às 8 horas da noite com o pessoal lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos 5 minutos atrasados. Valeu? Quer que eu fale o número? Quer que eu fale o número? De 1 a 45. 17. 17. Deixa eu anotar aqui, né? Beleza. E o meu número são 2, né? Eu vou escolher o número 10. 17 e 10. A minha é 10. 10. Mais. Outro número? 40. 40. 40. Vamos dizendo? Número 1. Número 1 sou eu, não pode não. Tá bom. 33. 33. 33. 15. Beleza? Tem mais? 33, anotou? 33? 15, 33. E número... Nossa idade, 32. 32. 21. 21. Pronto. Tá bom? Vamos lá que a gente vai chegar lá. Muito obrigado em nome do grupo Necrópsia e Patologia. Uma excelente live. Eu vou estar assistindo a live de vocês, tá bom? Valeu. Obrigadão. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Então, pessoal, agora eu vou postar no grupo o nome e o número do telefone de quem ganhou, tá? E vou entrar em contato com vocês para saber o endereço para o envio dos tênis, tá bom? Desde já agradeço. Vamos agora aguardar a nossa próxima live, tá? Um forte abraço para todos, internautas que estão aqui participando ao vivo. E boa noite.